Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Jeremias e hoje nós estudaremos o capítulo 18, versos 1 a 8. Importante você ter a sua Bíblia em mãos para podermos ler esse texto daqui a pouco. E importante também nós orarmos a Deus para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar o que viermos aprender, a colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Dentro do livro de Jeremias, chegamos a esse capítulo 18 e eu convido você para abrir a sua Bíblia para nós lermos esses 8 versículos. Capítulo 18 de Jeremias, verso 1 a 8. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. O Senhor falando com Jeremias, né? Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Jeremias vivia em tempos difíceis porque ele teria que pregar para um povo difícil. Ele foi um profeta de Deus que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. O grande desafio que ele tinha, Jeremias, era ter que pregar para um povo rebelde e teimoso que não queria se arrepender. Jeremias viveu e ministrou no reino de Judá, como vimos no estudo passado. E isso aconteceu durante os últimos anos da monarquia davídica. As práticas sincretistas do povo afetaram profundamente a vida religiosa deles. A adoração a Deus no Templo de Jerusalém estava contaminada com práticas e rituais pagãos. Esses eram os anos finais anteriores à invasão de Judá pela Babilônia. Essa invasão teria como consequência a destruição de Jerusalém e do templo e também seguido do exílio da nação lá na Babilônia. O que dificultava muito a missão de Jeremias é que ele teria que pregar contra práticas corruptas da sociedade onde ele vivia. Ele teria que falar e mesmo implorar não apenas ao povo, mas também aos reis, aos sacerdotes e profetas, para que eles se voltassem para Javé e, com isso, evitassem a morte da nação. Teria que ser uma mensagem que o chamasse ao arrependimento. Foi o que ele fez, mas isso o levou a ser rejeitado pelo povo e pelas autoridades religiosas e políticas da época. Judá havia abandonado o verdadeiro Deus e não pretendia se arrepender disso. Eles haviam abandonado Javé para servir a deuses e ídolos. O profeta os chamou para voltarem a serem fiéis à aliança que Javé havia feito com eles na época que Deus lhes libertou daquela escravidão lá no Egito. Mas Jeremias não conseguiu trazer o povo de volta a Deus e, como resultado, Judá foi conquistado pela Babilônia e levado para o exílio. Uma das virtudes de Jeremias é que ele defendia a verdade. Embora todos ao seu redor rejeitassem seu ministério e ridicularizassem sua mensagem a respeito do que ele estava dizendo, que haveria de acontecer aquela catástrofe.
Nesse aspecto, ele pode ter sido, ou ele é um modelo para nós hoje. Devemos sempre estarmos conectados com o certo, sempre buscando o certo. No próximo quadro, nós fazemos uma breve comparação, em complemento ao que fizemos no estudo anterior, comparando nossos tempos e os tempos de Jeremias. Há diferenças e semelhanças entre nosso tempo e o tempo de Jeremias. Nossos tempos hoje apresentam tanto diferenças quanto semelhanças. Uma das semelhanças é que nos dias de Jeremias, a vida pública estava dominada por ideias e práticas pagãs, como tem acontecido em muitos lugares hoje. No âmbito mais pessoal, vivemos uma sociedade cheia de ódio, violência, condutas imorais e práticas injustas. O povo de Judá trocara a adoração a Deus por deuses de sua própria imaginação. Isso acontece hoje também através de diversas formas de idolatria. Vale observar que idolatria não é apenas adorar imagens, mas adorar qualquer coisa que é colocada no lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, o trabalho, pode ser os hobbies, a diversão, pode ser até a família. Há quem diga que o cristianismo, a partir do final do século XX, tem perdido a maior parte de sua influência religiosa e cultural, passando a viver em uma sociedade como alguns chamam de pós-cristã. Segundo alguns autores, essa perda de influência veio porque a igreja tem se envolvido na política e tem promovido uma agenda que difere daquele imperativo moral do Novo Testamento. O desejo da igreja de promover uma agenda mais de teor político e às vezes até social tende a comprometer a imagem e a influência espiritual que ela poderia ter na sociedade. Deus continua interessado hoje em ter pessoas envolvidas com ele. Da mesma forma que Deus capacitou Jeremias para atuar na sociedade corrompida de Judá, ele capacita seu povo hoje para servi-lo em meio à cultura pagã que a igreja e nós todos estamos enfrentando. Para ser vitoriosa, porém, a igreja precisa manter-se fiel à palavra de Deus, tanto em praticar seus valores, quanto em proclamá-los, incluindo a mensagem de salvação de Jesus como Salvador. Nos tempos de Jeremias, as pessoas adoravam a Deus no templo, mas suas vidas não refletiam obediência às exigências da aliança feita com Deus. E isso acontece hoje também com muitas pessoas. Se dizem crentes em Jesus, mas a conduta delas comprometem o que falam. Dizem que amam a Deus, mas odeiam e maltratam os seus irmãos, maltratam o próximo. No próximo quadro, uma reflexão breve sobre os últimos reis de Judá. O entendimento de qualquer livro profético requer conhecermos o contexto, e isso é mais importante ainda no caso de Jeremias, pois ele viveu em dias de trevas e desastres. Por que a sociedade do reino de Judá se degradou tanto? Essa é uma pergunta importante para nós entendermos o contexto. A condição interna de Judá foi resultado de 52 anos de governo do rei chamado Manassés, que era um rei apóstata. Ele e o rei Amon, que governou depois dele por 2 anos, montaram altares pagãos por toda Judá. Esses reis incentivavam a idolatria de todo tipo, até mesmo dentro do Templo de Salomão, do Templo de Jerusalém. O povo afastou-se do Senhor. É uma condição muito parecida com o mundo hoje. O próximo rei, Josias, tentou trazer de volta o povo para o Senhor. Ele realizou reformas religiosas e administrativas, mas elas foram mais externas do que internas. Houve reforma, mas não houve avivamento espiritual ou avivamento religioso. O povo simplesmente não queria se submeter a Javé.
Eles haviam se afastado de Deus tanto que para eles seguir a lei mosaica era como andar para trás. Jeremias começou a ministrar durante o reinado de Josias. Mas Josias morreu prematuramente e, por isso, suas reformas não duraram muito tempo e não tiveram o efeito desejado. Os 4 reis após Josias eram todos fracos e sem compromisso com Javé. Esses 4 reis, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, foram os últimos da história de Judá, história do reinado político de Judá. Eles apenas jogavam a política e tentavam conquistar a segurança de Judá através de intrigas políticas e alianças. 3 desses reis governantes eram filhos de Josias, o Joacás, o Jeoaquim e o Zedequias. O 4º era Joaquim, também neto de Josias. O último desses reis, que foi o Zedequias, era o pior de todos, o mais impiedoso de todos eles. Alguns comentaristas dizem que ele era como um camaleão, um homem de mente dupla que era instável em todos os seus caminhos. Jeremias ministrou durante os reinados desses 4 reis, até que Jerusalém caiu para os babilônios. Após isso, Jeremias seguiu como profeta por mais alguns anos. No próximo quadro, nós identificamos algumas lições permanentes do livro de Jeremias. Uma das formas de Deus agir é julgar o pecado do povo. Foi o que aconteceu com Judá. Deus mostrou a Jeremias o que os habitantes de Judá não viam, que todas as coisas ruins que estavam acontecendo com eles era disciplina divina por conta do afastamento deles de Deus. Os políticos da época atribuíam os problemas de Judá às demais nações. Porém, Jeremias culpou-os pela condição interna da própria Judá, do próprio reino de Judá. Podemos ter isso como um exemplo, pois precisamos também hoje de vozes e vidas como a de Jeremias. O julgamento de Deus é sua resposta imediata ao pecado, mas a bênção é sua intenção final após o julgamento. Cabe ao cristão mostrar que toda ruína, perda e decadência nacional se devem ao esquecimento de Deus ou à ausência de algum relacionamento com ele. Jeremias viveu há cerca de 2.600 anos atrás, mas sua voz continua a nos desafiar hoje. Os cristãos parecem estar vivendo em um contexto muito semelhante ao de Jeremias. O estudo de sua vida e ministério permanecem nos encorajando e nos motivando. Existe uma mensagem, será que existe uma mensagem atemporal de Jeremias, uma mensagem que sobrevive com o tempo, que era uma mensagem daquela época e continua valendo em nossos dias? Jeremias nos ensina que algum tipo de julgamento de Deus acontece quando as pessoas viram as costas para ele. Esse é um dos ensinos atemporais de Jeremias. Julgamentos podem ser evitados se houver arrependimento. Quando isso ocorre, Deus é rico em misericórdia. Uma das palavras favoritas de Jeremias era a palavra retorno, que tem a ver com arrepender-se e retornar para o Senhor. Há pelo menos 3 lições permanentes desse livro de Jeremias. A primeira lição: o pecado traz destruição. Nenhuma política pode superar Deus. A rebelião nacional contra Deus pode resultar em uma ruína nacional. O pecado traz consigo sua própria distribuição e retribuição. Segunda lição que podemos retirar do livro de Jeremias: o pecado fere o coração de Deus. Ele chora pela desgraça de uma cidade e de seu povo. Deus não se deleita em trazer devastação e ruína. Uma terceira lição que podemos tirar do livro de Jeremias é a vitória final com Deus. A dinastia de Davi iria brotar novamente, embora o último rei davídico houvesse morrido no exílio, que era o Zedequias.
Deus prometeu que outro rei da linha de Davi surgiria. Isso aparece lá em Jeremias 23:5, que lemos aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias está falando aqui do descendente de Davi, o rei Jesus, que viria anos depois. No próximo quadro, nós vemos algumas lições do vaso quebrado do oleiro, conforme nós lemos no início do nosso estudo, em Jeremias 18, verso 1 a 8. Nessa passagem, vemos com clareza que o Senhor diz a Jeremias para ir à casa do oleiro, onde lhe daria mais instruções. Nos versos 7, 8 e 11, há indicações de que Deus ainda poderia evitar o julgamento que estava sendo anunciado contra o povo de Judá, por eles terem se afastado dos caminhos do Senhor. Por conta dessas indicações, é possível que Jeremias tenha entregado essa mensagem algum tempo antes da invasão dos babilônios, talvez até durante o reinado de Josias. Dentro do significado simbólico dessa passagem, Javé é o oleiro e Israel o barro usado para fazer os vasos. A casa do oleiro era evidentemente um lugar conhecido em Jerusalém, dada a forma pela qual Deus a identifica. Ele fala a Jeremias, a casa do oleiro. Nos versos 3 e 4, o profeta observa o oleiro fazendo um vaso com a sua roda de fazer, de trabalhar com o barro. Enquanto ele trabalha, ainda com o barro maleável, o vaso se deforma e fica inservível para o propósito dele. O oleiro, então, usando o mesmo barro, repara o vaso danificado, tornando-o um vaso novo. Nos versos 5 e 6, vemos a mensagem que o Senhor dá a Jeremias para ele falar à nação. Ele, o Senhor, tinha o direito de lidar com Judá da mesma forma que o oleiro lidava com o barro. Judá era como barro nas mãos de Javé. Por sua vez, Javé era como o oleiro, pois ele mesmo havia criado e moldado seu povo. O Senhor diz que, mesmo tendo o propósito de destruir Judá, o Senhor poderia mudar de ideia, se o povo mudasse e se arrependesse. Em vários lugares da Bíblia, vemos o Senhor alterando a história das pessoas que se aproximam dele com confiança e fé. Temos o exemplo de Pedro, o exemplo de Saulo de Tarso e tantos outros personagens da Bíblia. Deus pode reparar seu povo, pode reparar qualquer povo, tirando-o de sua rota de destruição. Da mesma maneira que o oleiro refaz o vaso de barro quando ele se apresenta com defeito, mas ainda maleável em suas mãos. Deus não se arrepende como os humanos, mas ele cede e muda de direção e refaz a vida das pessoas que se voltam para ele. O caráter do barro determinava até certo ponto o que o oleiro faria com ele. Ele poderia jogar o vaso fora ou poderia restaurá-lo se o barro tivesse um bom caráter. Deus poderá moldar sua vida se você colocar sua vontade nas mãos do Senhor, aproximando-se dele. Por mais dura que seja a situação, exceto se ela já chegou a um ponto sem volta, Deus sempre estará pronto para reconstruir, reconsiderar seu julgamento, isso valendo tanto no nível coletivo quanto no nível pessoal. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. O inimigo muitas vezes tenta nos convencer de que não há como nós mudarmos. A maioria do povo e seus líderes em Judá, se não todos, achavam que não teriam como voltar atrás e mudar a conduta que haviam adotado nos últimos anos, atendendo ao apelo de Jeremias. O inimigo muitas vezes tenta nos convencer de que não há como mudarmos nossos caminhos tortos,
caracterizados por práticas erradas que adotamos. Ao invés de mudar o que está errado, muitos decidem conviver com o erro. Tais pessoas desenvolvem formas de conviver com o erro, por exemplo, acobertando-o, porque o inimigo as convenceu de que não vale a pena mudar. A metáfora do oleiro nos mostra que nossa vida ou nossos problemas mais pontuais podem ser reparados ou podem ser refeitos se nós nos colocarmos na mão do oleiro. Às vezes poderemos pensar que nossos erros são tão graves que o oleiro terá que jogar o vaso recém-moldado fora e fazer outro. Mas nem sempre será assim. No caso presente, o oleiro repara ou refaz o vaso, sem jogar fora o que ele já havia feito. Quando resolvermos voltar pela misericórdia do oleiro, poderemos ser moldados de novo, nos tornando novas criaturas. Um toque de Deus poderá resolver muito dos nossos problemas, seja problema de conduta, uma crise na família, o desemprego ou o desdobramento de um diagnóstico complicado. Isso ocorre quando confiamos no oleiro e deixamos que ele coloque as mãos dele em nossa vida. O oleiro não olha apenas o defeito do vaso, mas ele olha o seu potencial e o repara. Deus vê nossas possibilidades e repara nossa vida. Ele é perito em moldar vasos com suas próprias mãos poderosas e misericordiosas. Para que o vaso fique pronto para o uso, terá que passar por uma etapa final, a de ser submetido ao fogo. Isso permitirá que o vaso tenha durabilidade e tenha utilidade. Nossa decisão de aceitar Jesus e se manter perto do Senhor através do estudo sistemático da Palavra de Deus e da oração nos permitirá sermos moldados, nos permitirá passarmos pelo fogo e nos permitirá nos tornarmos um vaso útil nas mãos de Deus. A coragem e a paixão de Jeremias nos fornecem um excelente exemplo de como viver para Deus mesmo nos tempos difíceis de hoje. Em Jeremias, você e eu poderemos encontrar ajuda prática e exemplos de como viver, pensar e sentir em uma cultura sem Deus, além de podermos encontrar inspiração e incentivo para proclamar as verdades da Palavra de Deus. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha apreciado esse estudo sobre Jeremias. Se gostou dele, mande o link do estudo para os seus amigos, para que eles também possam acompanhar a nossa série. No próximo quadro, você pode ver o panorama desses estudos que estaremos desenvolvendo, sejam eles não apenas sobre Jeremias, mas também sobre Lamentações, que é o segundo livro do profeta Jeremias, e também sobre o profeta Ezequiel e Daniel, ao longo de todo um trimestre. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.